Eu penso que nunca houve um tempo onde a igreja vivesse um evangelho tão raso, tão fraco, tão devagar como tem vivido nesse tempo. Há uma promessa de avivamento para o Brasil, e não só para o Brasil, mas para o mundo e para a igreja em si. Mas eu penso que esse avivamento ele só vai acontecer se ele acontecer primeiro dentro da igreja. As igrejas estão perdendo foco, estão perdendo direção, estão perdendo rumo. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. E entra a modernidade, passa o tempo, o acesso a Deus é o mesmo, que é através da oração, da santificação, da leitura da palavra. E a igreja tem perdido essa essência de buscar a Deus em oração, de ler a sua palavra para ter o conhecimento e de viver uma vida santificada. Na verdade, o sacrifício de Cristo no Calvário, ele te justifica. Mas a igreja não precisa ser só justificada, ela precisa se santificar, ela precisa ser lavada pela água da palavra. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão buscando a aceitação do que elas são, quando na verdade o evangelho quer uma transformação daquilo que elas são. Enquanto Satanás continuar infiltrando dentro da igreja esse evangelho de que você tem que se aceitar, você tem que ser assim, é o evangelho que a serpente pregou para Eva, dizendo você tem que aceitar o que você é, Deus não quer que você seja maior do que ele, por isso não quer que você coma do fruto. Enquanto ficar esse evangelho deturpado, dizendo que você é o ponto fraco de Deus, de que você é isso, de que você é aquilo, um evangelho que enaltece o homem, um evangelho egocêntrico, um evangelho onde o homem é o centro de todas as coisas, enquanto a igreja estiver vivendo isso, ela está necessitada de um avivamento. Quando Paulo escreve tanto aos Coríntios quanto aos Efésios, falando sobre mortos, Paulo não está falando de mortos no mundo, Paulo está falando dos mortos dentro da igreja. Pelo que diz, desperta do que dorme, levanta dentre os mortos, ele diz em Efésios. Ele está falando para a igreja. No período da Santa Ceia, lá em Coríntios, ele está dizendo, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Está falando da morte de crentes que estão dormindo espiritualmente e morrendo espiritualmente. É esse o tempo da igreja que nós estamos vivendo. As pessoas pensam que estão vivas, mas na verdade elas vivem uma vida carnal. E quem vive uma vida somente na carne não consegue desfrutar das coisas do Espírito. Quem vive uma vida pautada no mundo não consegue desfrutar das coisas de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que esse evangelho que prega a verdade, que fala a verdade, não traz ibope mais para a igreja, até porque o evangelho não é para trazer ibope, é para trazer transformação. Eu sempre digo que o melhor culto é aquele que você sai com vontade de ser mais crente, você sai confrontado, com vontade de ser transformado. Esse é o verdadeiro culto. Um culto que você sai feliz, que te agrada, é o culto que agradou a sua carne. Mas o culto que sacode a sua carne é o culto que agradou o seu espírito. Então você precisa buscar em Deus uma nova vida, mesmo você que é crente, que vai na igreja, frequenta culto, toma ceia, prega, canta, pastoreia. Se você não está vivendo uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de leitura da palavra, tirado um tempo do seu dia para Deus, buscando uma vida de santidade, você não entendeu o que é evangelho. Você precisa voltar, aceitar a Jesus de verdade, deixar ele entrar no seu coração e mudar essa natureza caída e destruída, para que você possa desfrutar do melhor de Deus para você. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.